Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos dar continuidade à nossa Masterclass do Power BI. Na última aula a gente viu como criar uma tabela de calendário, uma tabela de calendário utilizando a linguagem DAX e vimos também como fazer uma correção e uma consulta no nosso editor do Power Query. Agora a gente vai começar a criar o nosso relatório, nós vamos criar os nossos primeiros visuais, vamos ver aí como se cria uma medida e como se cria também uma coluna calculada e qual a diferença entre elas. Então vamos lá, eu estou aqui com o relatório em branco, vai ser a nossa página onde nós vamos começar a construir os nossos relatórios. Já temos aqui as tabelas que importamos na aula anterior e agora a gente vai inserir primeiro a nossa logomarca, a imagem aqui que vai servir de logo. Você pode utilizar qualquer imagem que você tem aí no seu computador. Então, para inserir uma imagem é bem simples, basta você clicar em página inicial, clicar aqui em imagem, vou selecionar aqui a logo da Daytab, vou colocar ela aqui, ok? E a gente já tem a imagem, você pode redimensionar aí para o tamanho que você quiser, ok? Perceba que quando você vai inserindo elementos aqui dentro do nosso Power BI, a gente consegue selecionar e esses elementos têm algumas formatações que você poderia colocar aqui, como por exemplo, bordas, títulos, etc. A gente vai ver que cada tipo de elemento, cada visual, como a gente chama, possui formatações diferentes, ok? Vamos lá, depois disso aqui eu poderia inserir um título, uma caixa de texto. Eu poderia clicar aqui em caixa de texto, digitar aqui qualquer texto, olha, eu vou colocar aqui relatório Masterclass, ok? Eu faria a minha seleção aqui e faria a minha formatação, modificando a fonte, o tamanho, colocaria negrito, etc. Eu vou colocar aqui tamanho 36, colocar em negrito, vou posicionar aqui e vou deixar aqui do lado, ok? É bem simples a gente fazer essa parte aqui. Além disso, a gente consegue inserir alguns visuais. Para inserir um visual do tipo gráfico, existem aqui alguns elementos padrões e a gente também pode fazer a importação de alguns elementos desses visuais, que são os visuais personalizados da nossa Marketplace, a loja do Power BI. Por mais que se chame Marketplace, todos os elementos que vocês vão encontrar lá são elementos que vocês conseguem baixar gratuitamente, ok? São visuais gratuitos. Vamos lá, eu vou aqui começar o nosso gráfico com um gráfico simples, que vai ser o nosso gráfico de rosca, que é onde a gente vai colocar aquela diferença de receita e despesas, ok? Então eu vou clicar aqui, olha, a gente tem vários tipos de gráfico, o nosso gráfico de rosca está aqui, basta você clicar nele, ele já vai inserir aqui automaticamente na parte do nosso relatório. Perceba que ele colocou aqui um pouco acinzentado, porque significa que a gente ainda não tem nenhuma informação e a gente precisa configurar as informações que serão exibidas nesse gráfico. Como que a gente faz isso então? A partir do momento que você insere um gráfico, a gente tem algumas opções aqui, ó. Perceba que a gente tem a parte de campos, ok? A gente tem a parte de formatação, que a gente poderia modificar aqui como tela de fundo, etc. Muitas dessas formatações só vão aparecer depois que você configurar os elementos que vão aparecer no nosso gráfico. Temos filtros, temos mais detalhes aqui, tá? E alguns tipos de gráfico também tem opções de análise, que não vai vir ao caso aqui agora. A gente vai começar pela parte de campos. Aqui a gente tem algumas opções, como legenda, detalhes, valores e dicas de ferramenta. O que são essas opções? Cada gráfico vai te fornecer algumas opções diferentes, onde você vai colocar. Por exemplo, a legenda no nosso gráfico de rosca é basicamente a cor de cada elemento aqui. Ou seja, cada cor vai representar um item. No nosso caso, receita e despesa. Então, para isso, eu tenho que puxar para esse campo de legenda o tipo de informação que eu quero, que é receita ou despesa. Se vocês lembrarem, vou voltar aqui no meu modo de dados só para vocês visualizarem, na nossa tabela de contas, a gente tem uma coluna chamada tipo, que fala para mim se ela é receita ou despesa. Basta eu clicar aqui, tá? Então eu vou trazer essa informação. Vou clicar no gráfico e aqui para a legenda eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui na tabela contas a coluna tipo e vou arrastar para esse campo. Perceba que ele vai ficar um tracejado, tá? Um pontilhado em volta aqui, significa que ele está colocando naquele local. Você tem que arrastar justamente quando está escrito arrastar os cantos, ok? Você vai soltar, ele vai colocar aqui, ó. Perceba que não vai mostrar nada porque a gente colocou, mas não informamos os dados numéricos. Existem agora um detalhe muito importante, que é se a gente vai criar uma medida implícita ou uma medida explícita, ok? O que é isso, Lander? Qual que é a diferença de uma medida implícita para uma medida explícita? A medida implícita é aquela que a gente vai criar arrastando um campo numérico para um campo de valor, de um gráfico ou de uma tabela, ok? E o Power BI vai selecionar implicitamente ali um cálculo que ele vai fazer com aquela coluna. Por que isso? Porque a gente precisa pegar uma coluna e resumir ela em valores segmentados. Então, quando eu coloquei que eu quero calcular o meu valor por receita e por despesa, basicamente eu tenho que vir aqui na nossa parte de lançamentos e somar, tá, essa coluna de valor, que é ela que me fala tudo que é receita e despesa. Lembrando que aqui ele está vinculado a um código de conta que está relacionado, né, com a nossa tabela de contas, que diz se aquela conta para mim é receita ou despesa. Então, eu não preciso fazer nada. Tendo o relacionamento aqui, ele já identifica para mim, pelo meu lançamento, pelo código,
na tabela conta se é receita ou despesa, ok? Então, quando eu arrastei aqui, tem duas informações relacionadas, eu preciso falar qual coluna. E no caso, é a nossa coluna valor. Então, eu vou lá na minha tabela lançamentos e vou trazer a coluna valor. Perceba que ela tem um símbolo de somatório. Isso indica para mim que ela é uma coluna onde a gente tem a informação numérica. E isso vai ajudar a gente a fazer esse agrupamento, tá, de informação, essa agregação de valor. Para isso, a gente vai trazer aqui para informação de valores. Perceba o seguinte, quando eu trouxer para cá, aí sim ele já vai mostrar aqui a informação para mim. Olha que legal, meu gráfico já começou a tomar forma. Apareceu aqui, ó, despesa, tá? Eu passo o mouse, ele já me mostra a informação. Eu coloco aqui, ó, receitas e despesas, ok? Olha, receitas e despesas, beleza. Perceba que quando a gente arrastou um campo numérico, ele trouxe para a gente aqui, ó, valor. Porém, se você clicar nessa setinha aqui, você vai identificar que está escrito soma e tem um V aqui. É como se a gente tivesse lá no Excel, na tabela dinâmica, puxado um campo numérico para nosso campo de valores e automaticamente ele determina para a gente se a gente quer somar. É semelhante. Aqui eu posso mudar o cálculo, inclusive, ó, a média. Poderia calcular aqui, por exemplo, o valor mínimo, o valor máximo de cada um. Então, eu vou colocar aqui a soma, ele já subentende. Quando a gente faz isso, ele está entendendo que é para somar toda aquela coluna de valor e vai segmentar para a gente o que é despesa e o que é receita. Legal? Isso que a gente fez é chamado de medida implícita, porque automaticamente ele fez um cálculo para a gente, isso é uma medida, tá? E selecionou esse tipo de cálculo implicitamente ali a hora que a gente arrastou. Porém, nós podemos criar as nossas medidas. O que é uma medida? Uma medida é um cálculo que a gente pode criar explicitamente, tá? E como que a gente faz isso? Clicando aqui em modelagem, nova medida, ok? Para isso você precisa selecionar em qual tabela você deseja criar a medida. Eu vou colocar as minhas medidas na tabela lançamentos. Então vou clicar na tabela lançamentos, vou clicar aqui em nova medida, ou eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, nova medida, ok? E quando a gente cria uma nova medida, é como se a gente estivesse utilizando lá no Power Pivot aquela parte inferior que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, onde nós criamos uma medida, colocando o nome dela igual e a sua função DAX, que vai fazer o cálculo para a gente. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui em medida, eu vou digitar o nome da nossa medida, eu vou chamar aqui de total, ok? Vou chamar aqui de total, aliás, vou chamar de lançamentos, é igual, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função soma, que é o sum, tá? Abro parênteses e falo qual coluna que eu quero somar. No meu caso, eu quero somar a coluna da tabela lançamentos, a coluna valor. Então, eu vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Quando eu crio uma medida, vocês podem perceber que ele vai aparecer para a gente aqui, olha, um símbolo de calculadora. Dessa forma, ele identifica para a gente, ok? Que essa calculadora é uma medida. Então, agora, por exemplo, no lugar de puxar a coluna valor, eu poderia fechar aqui, tirar a coluna valor e arrastar a medida lançamentos para valores. Perceba que o resultado foi idêntico, porque ele fez uma somatória, mas se eu clico aqui, a gente não consegue visualizar, por exemplo, os nossos tipos de cálculo, porque a gente já fez isso explicitamente, tá? Qual a vantagem de utilizar uma medida explícita ao invés de implícita? A explícita a gente consegue reutilizá-la em outros cálculos, fora que você não corre o risco de, ao arrastar um campo, ele está calculando de forma errada. Às vezes você quer criar soma e o Power BI possa interpretar isso como média, como menor valor, então você evita esse tipo de erro. E uma das dicas que eu dou é sempre você ocultar os campos numéricos e trabalhar com as medidas explícitas. Por exemplo, para evitar que agora o meu usuário arraste o campo valor, eu posso clicar com o botão direito sobre ele e ocultar aqui, você não vai visualizar ele mais, tá? Mas a nossa coluna de lançamentos, a nossa medida de lançamentos, tá? Ela já está aqui e eu posso utilizá-la normalmente num gráfico, sem correr o risco dele mudar aquele tipo de cálculo. Eu poderia criar uma medida para média, uma medida para o maior valor normalmente, ok? Eu teria várias medidas aqui e arrastaria a que me interessa. Perceba que se você quiser visualizar, você quando clica aqui em relacionamentos, você pode ver todos os campos que estão ocultos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que o campo valor ele está um pouco mais claro. Dessa forma eu identifico que ele está oculto. Se eu quiser exibir, botão direito nele e eu posso aqui desmarcar a opção de ocultar da visualização e ele vai voltar para lá. Legal? Então a gente já tem aqui o nosso gráfico e eu poderia fazer algumas formatações. Por exemplo, já que eu inseri um gráfico e coloquei as minhas opções, eu posso clicar aqui agora no nosso rolo, né, no formato, e determino as formatações. Por exemplo, eu quero que apareça uma legenda nesse gráfico. Tá vendo que está desligado? Eu posso marcar e a legenda vai aparecer. Se você não quiser, você pode desmarcar. Quando você clica, ele também te mostra algumas opções de formatação. Olha, onde você quer, na parte inferior, na parte esquerda e assim por diante, tá? Nesse caso, a legenda não é muito útil, visto que a gente já tem aqui a informação. Caso contrário, você poderia tirar esse rótulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o rótulo, a legenda, e vou tirar o rótulo. Onde que eu tiro o rótulo? Olha, rótulo de dados.
você clica aqui e a gente consegue ver, olha, está exibindo somente a categoria. Ah não, eu quero, em vez de exibir a categoria, mostrar o percentual do total. Dessa forma ele mostra para mim aqui os valores e eu consigo ver pela legenda o que é receita, o que é despesa. Posso aumentar clicando aqui em tamanho, você vai conseguir visualizar e dessa forma a gente vai fazendo as formatações. Olha, a legenda quero aumentar também, então vou lá em legenda, pego o tamanho aqui e dou uma aumentada. O título, onde está escrito lançamentos por tipo, faço a mesma coisa, posso clicar aqui em título, venho aqui, olha, posso mudar inclusive o título que está, cor da fonte desse título, posição, vou deixar centralizado aqui, vou aumentar um pouquinho, ok? E eu poderia colocar aqui uma cor de fonte e etc. Tá? Eu posso também desabilitar o título, se não me interessa, eu posso deixar nesse formato aqui, legal? Eu posso fazer o seguinte, para ficar bem semelhante ao que a gente mostrou na última aula, eu quero mudar a cor dessas fatias. Então eu clico no meu gráfico, venho aqui, ok? No meu rolo, e aqui, olha, o seguinte, eu vou lá nos meus rótulos de dados e perceba que a gente tem cor, tá vendo? A gente pode clicar aqui, perdão, não é rótulo de dados, é em cores de dados, tá? Eu tenho as duas cores, olha, para receita e para despesa. Eu vou modificar aqui, ó, a minha receita eu vou colocar nessa coloração e a minha despesa eu vou colocar nessa coloração. Então, eu consigo também configurar as cores. Basta a gente dar uma olhada para cada opção, como borda, dicas de ferramentas, etc, ok? Então vamos lá. Já que eu tenho essas informações aqui, eu quero mudar a cor de fundo da minha página, vou colocar um pouco cinza e vou deixar aqui no branco. Então eu faço o seguinte, ó, vou clicar aqui na minha página, vou vir aqui, olha, no formato da página, cliquei na parte da página, ok? Olha, plano de fundo, eu vou colocar aqui, olha, vou colocar um cinza bem clarinho, ok? Aqui, e agora eu quero colocar esse meu gráfico com fundo branco também, para identificar. Posso clicar aqui, olha, no rolo, vou lá também em tela de fundo, habilito a tela de fundo e posso colocar aqui um branco, colocar uma transparência se eu quiser assim, ok? Então vou deixar um branco aqui com 40% de transparência e a gente já tem aqui, olha, um gráfico bem legal, beleza? Vamos lá, a gente já criou o nosso primeiro gráfico e a gente poderia criar outros gráficos. Então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar esse gráfico aqui, olha, dar uma aumentada e agora eu vou inserir um outro gráfico aqui. O outro gráfico que eu vou inserir é o nosso gráfico de tipo cascata, que é aquele que eu quero mostrar categoria a categoria, o que está aumentando, o que está diminuindo, né, nesse meu custo aí. Então onde que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, olha, no nosso gráfico tipo cascata, que está aqui, vou trazer esse gráfico para cá, vou posicioná-lo aqui e vou colocar as informações que eu desejo. Aqui eu posso colocar, por exemplo, as contas, né? Se eu quero saber se é receita, se foi despesas diversas, se foi... Então eu posso colocar tanto as contas quanto os grupos para eu visualizar. Eu vou colocar os grupos por enquanto. Eu vou clicar aqui em grupo, vou trazer para a categoria, ele já vai colocar aqui, olha, o que é aumentar e diminuir, baseado no nosso valor. Porém, aqui a gente tem um problema. Qual o problema? Que nos nossos lançamentos, a gente tem o seguinte, olha, quando a gente tem aqui na nossa tabela de lançamentos só valores positivos e as nossas despesas elas têm que estar negativas para funcionar nesse gráfico, ok? Então se eu arrasto aqui, olha, se eu arrasto, por exemplo, a coluna do valor lançamentos, a gente só vai ver coisas positivas, porque ele vai estar somando tudo, independente do grupo. A despesa de instalação devia estar negativo e a gente tem que fazer essa modificação. Existem diversas maneiras também da gente modificar isso. Eu, por enquanto, vou ensinar uma maneira mais simples, que é criando uma coluna calculada, ok? E depois nós vamos criar uma outra medida para sumarizar, para somar essa coluna calculada. Vamos lá! Para a gente poder finalizar essa aula aqui, para vocês já terem conteúdo para estudar. Eu vou clicar aqui na nossa guia de dados, ok? Vou vir na nossa tabela de lançamentos. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, baseado na conta, eu vou buscar informação relacionada lá, se o tipo de conta nosso é 1 ou 2, ok? Então vamos lá, para vocês lembrarem isso, olha, quando eu venho aqui na nossa tabela de contas, se for o tipo 2 é despesa, então eu vou ter que buscar baseado na conta, ok? Aqui, baseado nessa conta que eu tenho, se essa informação é de receita ou despesa, e se for de despesa, eu vou multiplicar ela por menos 1. Tranquilo? Eu multiplico por menos 1, ela vai ficar negativa. Caso seja receita, eu mantenho ela com o sinal dela. E eu vou chamar essa coluna nova de valor real. Então, eu vou clicar aqui em modelagem, nova coluna, tranquilo? E agora ele vai falar o seguinte, qual é o nome da coluna? Nós vamos chamar aqui, ó, de valor, vamos lá. Vou digitar aqui, ó, valor real, ok? O valor real é igual. E o valor real precisa de fazer essa informação. Eu vou utilizar a função if. Então, eu coloco, ó, if, abro parênteses, e eu vou fazer um teste. Qual que é o teste? Eu preciso verificar se o valor relacionado em outra tabela, o valor relacionado a essa conta que está em outra tabela, tá? Uma coluna que está em outra tabela, ela é 1 ou 2. No nosso caso, a coluna tipo classe. Se eu tentasse chamar a coluna direta aqui, ó, tipo classe, eu não consigo, tá? Porque eu só consigo chamar dentro dessa tabela, baseado em contexto, e esse é um assunto mais detalhado, depois a gente pode falar, eu só consigo chamar colunas dessa própria tabela. Para eu chamar uma informação que está em outra tabela, eu utilizo uma função chamada related, que é como se fosse
PROC-V. Eu vou fazer um PROC-V, né, deste valor aqui lá na outra tabela e vou trazer uma outra coluna que seja relacionada a ela. Então eu chamo aqui a função related, olha, related, ok? E isso aqui vai fazer o seguinte para mim. Eu vou trazer aqui a coluna, presta atenção que agora ele já me mostrou as outras tabelas que tem relação com essa, a coluna tipo classe, ok? Então eu verifico se isso aqui é igual a 2. Se isso for igual a 2, eu sei que é despesa. Então, ponto e vírgula, eu quero que ele faça o quê? Que ele pegue essa coluna aqui que chama valor para mim, ok? Essa coluna que se chama valor, ó, lançamentos valor, e multiplico por quem? Por menos 1. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu sei que se não é despesa, é receita. Então, eu vou manter o próprio valor da coluna lançamentos. Eu vou digitar aqui lançamentos, ok? Valor também, sem multiplicar por menos 1. Vou fechar parênteses. Então, multiplico por menos 1 para colocar o negativo e deixo o valor positivo caso não seja 2 aqui. Vou dar um Enter e olha o que vai acontecer. Ele trouxe para a gente exatamente o que a gente queria. Ó. Tudo que for despesa está no negativo. E preste atenção que em algumas situações a gente vai ter valores positivos, né? Aqui, olha, os valores positivos são as nossas receitas, que é exatamente as contas que começam com R, legal? Eu já tenho essa coluna valor real, que já identifica para mim se o valor é positivo ou negativo. O que eu vou fazer então? Eu poderia simplesmente trazer essa coluna valor real para o eixo aqui normal. Vou apagar aqui os lançamentos e vou trazer valor real. Vocês vão ver que ele vai fazer o nosso gráfico funcionar. Olha, aumentar o que é receita, a receita de vendas, as nossas despesas diversas estão subtraindo e a gente vai chegar aqui no valor total, que seria o nosso saldo. E a gente vai criar esse saldo daqui a pouquinho, tá? Como é que a gente faz isso? Eu estou fazendo aqui, quando eu arrasto um campo numérico, tá? Uma coluna calculada que é numérica, eu consigo também fazer um cálculo implícito. Já está aqui. A gente já aprendeu, então, a somar isso. E essa somatória nós vamos chamar de saldo, já que é a compensação do que é receita e despesa. Então, eu vou apagar aqui, olha, isso aqui, e vou criar a nossa medida. Botão direito aqui na tabela, nova medida. Nós vamos chamar essa medida de saldo, ok? Vou chamar de saldo, que é igual à somatória de quem? Da minha coluna valor real. Agora eu vou fechar parênteses. Vou dar um Enter e vou arrastar aqui, olha, a coluna para cá. Quando eu arrasto para cá, como ela é uma medida, né? Perdão, não vou arrastar na coluna, só arrastar na medida. Quando eu arrasto a medida, ele já entende que é para soltar aqui no eixo, tá? Presta atenção que ele já tem esse raciocínio também. Então, conseguiu ver o mesmo resultado. Agora eu poderia fazer a formatação, ó. Clico aqui no meu balde, tá? No meu rolo de tinta. Vou clicar aqui e colocar uma tela de fundo, tá? Vou colocar aqui 40% para ficar semelhante ao outro gráfico. Legal? Poderia colocar aqui agora alguns rótulos. Olha, rótulo de dados está desativado, eu posso ativar, consigo ver os valores. Ah, eu não quero que ele sumarize aí, ó. Tá vendo que ele está agrupando 0, tantos mil? Eu quero que ele mostre o valor real. Então eu posso vir aqui, ó, exibir unidade, colocar nenhum, ele coloca o valor para mim. Poxa, mas eu quero que ele coloque o cifrão, o ponto. Como que eu faço? Beleza, se eu coloquei a medida aqui, olha, no eixo Y, no campus, eu coloquei a medida saldo, eu posso formatar essa medida. Então eu clico na medida, venho aqui em modelagem e aqui, olha, na parte de formatação eu determino, ó, quero colocar ela como moeda, tá? Poderia determinar a moeda geral, ele vai entender que é a moeda do país, colocou o R cifrão aqui do real, e vou colocar aqui, olha, o seguinte, separador de milhar sem nenhuma casa decimal. E olha aqui, eu já tenho os valores. Poderia fazer, inclusive, outras formatações, como determinar, por exemplo, a posição desse meu rótulo. Olha, quando eu clico em rótulo aqui, eu tenho também, olha, a posição, tá vendo? A orientação e tal, eu posso modificar isso aqui. Legal, ó, vou colocar a posição aqui, a extremidade interna. Ele coloca tudo na parte interna. Extremidade, no caso pode deixar automático que já vai ficar no lugar certinho, beleza? Então a gente já montou essa parte. Perceba o seguinte, que quando você clica em um gráfico, automaticamente ele já filtra o outro. Ó, cliquei na parte de despesas, ele já filtrou só o que é despesa. Cliquei na parte de receita, ele mostra para mim só o que é receita. A gente vai aprender a trabalhar com essas manipulações também, mas isso é assunto para a próxima aula. Para a gente poder finalizar isso aqui, a gente vai inserir aqui agora uma matriz. Olha que legal. Vou colocar uma matriz aqui, ó, certo? Vou arrastar a matriz aqui para completar todo o tamanho e coloco as informações, ó, linhas, colunas e valores. O que eu quero mostrar em linhas, o seguinte, eu vou trazer para cá o nome das nossas contas, dos nossos grupos, tá? Se é receita ou despesa. Vamos lá, um grupo, ok? Tá aqui, ó, o nome de cada grupo e vou trazer aqui, aliás, cada grupo, né? Não é se é receita ou despesa. E vou trazer o nosso lançamento ou saldo, vai depender do que você quer. Então, vou colocar o saldo aqui para valores para ele poder compensar um com o outro. Então, a gente consegue ver o saldo aqui, ó, de cada conta no período completo. Não colocamos filtro ainda. E eu posso, então, ainda completar aqui e fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nas colunas os meses. Então, eu posso vir aqui, olha, vou colocar os anos por enquanto. Então, eu venho em calendário, em ano, ok? E vou arrastar aqui para a parte de colunas, ele já divide aqui para a gente, ok? Aí, formatação é do mesmo jeito, posso clicar aqui,
Vou colocar aqui também a tela de fundo, vou colocar aqui 40% para se assemelhar e a gente já vai ter aqui um gráfico bem próximo do que a gente quer, ok? A gente vai agora na próxima aula dar um complemento, entender um pouquinho sobre como a gente coloca subcategorias, como que a gente faz uma hierarquia aqui de anos, meses, tá? No nosso gráfico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula que já conseguimos ver muitos dos recursos que é possível trabalhar dentro do Power BI e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.